Boa noite. Muito obrigado por terem vindo, ainda por cima num dia como este. Eu não respeito a vossa decisão, mas agradeço. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou, para aqueles que não estão habituados, eu vou explicar o que é que vai acontecer. Eu vou agradecer a pessoas, primeiro, vou agradecer a pessoas. Depois vou dizer, não tenho nada para dizer sobre o livro, por isso vou dizer umas generalidades sobre comédia. E depois abro a sessão a perguntas, em que eu continuarei a dizer coisas sem grande sentido, mas provocadas por vocês. Por isso já é um absurdo que é partilhado, a responsabilidade é partilhada. Ora bem, vamos ao primeiro ponto da ordem de trabalhos. Obrigado à Tinta da China, que continua a editar isto. Obrigado à Visão, que me convidou para escrever lá já há muitos anos, ainda no tempo do Cáceres Monteiro, e depois o Pedro Camacho e a Cláudia Lobo continuaram a querer que eu escrevesse na última página da revista, o que é muito simpático. E obrigado ao João Fazenda, que todas as semanas espera até à última para que eu lhe diga que raio de desenho é que ele há de fazer, e eu dou-lhe coisas do género: é sobre o cavaco, e ele que invente uma coisa. E portanto eu suponho que isso seja exasperante para um grande artista como ele. Portanto, segundo ponto, generalidades sobre comédia. Às vezes perguntam-me para que é que serve a crónica na última página da Visão. Se é... Quer dizer, há vários tipos de pergunta, que é se eu... Qual é a minha intenção, se é... E as fantasias sobre as minhas intenções são enormes. Vão desde fazer com que as pessoas espaireçam até mudar o mundo, como a Miss Universo. Quer dizer, normalmente ninguém acerta na minha intenção verdadeira, que é fazer rir as pessoas, que eu acho que é a ambição mais nobre e elevada que uma pessoa pode ter, se me perdoam aí modéstia. As pessoas, normalmente quando eu digo que o meu objetivo é fazer rir as pessoas, alguém me pergunta: só porque acham que isso é de menos? Eu acho que acho absurda a pergunta, porque para mim é a ambição mais alta que uma pessoa pode ter. E portanto, às vezes as pessoas dizem, ainda ontem me perguntaram se o texto na última página da Visão, ainda por cima um texto humorístico, nesta altura em que as pessoas passam por uma situação que é bastante aflitiva, se isso é bom para as pessoas, se a intenção é essa, é fazer com que as pessoas espaireçam. Eu não diria que espairecer é a palavra certa, porque, e agora então vamos às generalidades sobre comédia. Aristóteles dizia que a diferença entre a comédia e a tragédia, ou pelo menos uma delas, é que na comédia nós rimos das personagens que, em lugar de seguirem o conselho do oráculo de Delfos, que é, como nós sabemos, conhece-te a ti mesmo, as pessoas de quem nós nos rimos seguem o inverso, que é desconhece-te a ti mesmo. O que Aristóteles diz é: nós rimos das pessoas que acham que são mais ricas do que na verdade são, que pensam que são mais ricas do que na verdade são, mais belas do que na verdade são, mais inteligentes do que na verdade são. E por isso, uma vez que estamos a rir-nos de pessoas, da ignorância das pessoas, e uma vez que o riso dá prazer, isso é um ponto em que toda a gente concorda, que o riso é do domínio do prazer. Uma vez que sentimos prazer com isso, estamos a sentir prazer com a ignorância de outra pessoa, ou seja, estamos a ter algum comprazimento com uma coisa que é má. E divertir-nos com uma coisa que é má é em si mesmo mau, dizia ele. Mas, se isso é verdade, se nós nos rimos de quando uma pessoa... Quando vemos uma pessoa a ser, enfim, a descobrir que não é tão bela como pensa que é e tão rica como pensa que é. Há uma modalidade de riso, que é a modalidade de riso mais sofisticada, que é aquela em que nós nos rimos de nós próprios. E, portanto, quando nós nos rimos do facto de, quando constatamos que não somos tão inteligentes como pensávamos que éramos, tão belos como pensávamos que éramos, isso não é um momento de desconhecimento, antes pelo contrário, é um momento de conhecimento. E é um momento de conhecimento que nos dá prazer. Mas eu tenho dúvidas que seja para espairecer. Lá está.
porque é um momento em que nós, apesar de estarmos a rir, estamos a rir-nos de uma coisa que não é especialmente agradável. E esse paradoxo é curioso. É o facto de nós retirarmos prazer de uma frustração. É bastante perverso esse fenómeno. E, portanto, eu não diria que é para espairecer, porque a comédia tem enfim, essa característica paradoxal que nós reparamos, por exemplo, quando vemos uma caricatura. Quando nós vemos uma caricatura, às vezes dizemos, olha, o nariz dele é mesmo assim. E não é. Aquilo é uma distorção grotesca de um nariz. Nós olhamos para uma distorção grotesca da realidade e dizemos, é mesmo assim. Ou seja, nós percebemos melhor a realidade quando a comédia nos apresenta uma distorção grotesca da realidade do que quando olhamos mesmo para as coisas como elas são. E, portanto, nada disso nos faz espairecer, antes pelo contrário. Ou seja, isto é brincar com os nossos podres, digamos, mas não é aliviando sobre os podres, é chamando especial atenção para aquilo que é podre. A capacidade de nos rirmos disso, eu não diria que faz com que a gente espaireça. Faz qualquer coisa, mas eu não sei o que é. Este rapaz faz uma provocação que tem a ver com o facto dele sugerir que o Sócrates, tendo lançado o livro dele ontem, e eu hoje, não é por causa da diferença temporal, é só porque ele é o Sócrates e eu sou eu, que o Sócrates vai vender mais do que eu. O Sócrates escreveu um livro sobre a tortura. É capaz de ser... Não sei se sabem disso. O livro é sobre a tortura em democracia. Portanto, é possível que seja sobre os mandatos dele. O meu livro pode ser entendido como uma tortura. Se as pessoas o lerem de fio a pavio, eu desaconselho. Eu recomendo uma dose mais ou menos homeopática disto, que seja um por semana e um texto por semana, e já é duro. Mas é óbvio que o Sócrates vai vender mais do que eu. Não sei se viu a fotografia do lançamento do Sócrates. Eram altas figuras do Estado, toda a gente tinha gravata e eu tenho apenas pessoas. E, portanto, mesmo gente que quis vir, não porque eu lhes vá arranjar emprego ou assim. Repara, o meu objetivo é que aquilo tenha graça. Claro que muitas vezes a crueldade tem graça, como a generalidade das crianças percebe. As crianças são bastante cruéis. O meu objetivo não é magoar as pessoas. É claro que às vezes estou a ser mauzinho, eu sei disso. Eu não sinto que... Quer dizer... É uma pausa para pensar. Sabe, uma piada que eu, como disse no princípio, é muito importante e eu não quero contradizer-me. Mas, por outro lado, há um senhor americano, um homem dos anos 60, era advogado em São Francisco, ficou ligado à luta pelos direitos civis, porque defendeu algumas pessoas num julgamentos que ficaram célebres, e ele tinha um grande interesse pela comédia. Aliás, depois de morrer, doou a sua biblioteca. Isto parece que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas vai ver que marginalmente tem. Doou a sua biblioteca à Biblioteca de São Francisco, e há uma secção da Biblioteca de São Francisco que tem o nome dele, é uma biblioteca só sobre livros humorísticos. E ele fez uma vez um trabalho, um pequeno opúsculozinho, na altura da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um texto que se chama The Nazi Joke Courts, que é sobre uns tribunais especiais que havia na Alemanha nazi para julgar piadas. Basicamente, pessoas que diziam piadas. Julgar e condenar, às vezes, à morte, pessoas que diziam piadas. Isso, ao princípio, poderia fazer-nos supor que as piadas têm um poder grande. Às vezes o poder acha que as piadas têm um poder grande, que a comédia tem um poder grande. E pune, aliás, esses tribunais, em alturas mais sensíveis do Terceiro Reich, as pessoas que davam, por exemplo, só para ter uma ideia, os tribunais julgavam pessoas que contassem piadas, por exemplo, ou até que dessem o nome de Adolfo ao seu cavalo, por exemplo. Há um cartoon célebre alemão nessa altura, alemão, mas quer dizer clandestino, de um soldado que tem um cavalo, que tem uma melena assim exatamente igual à do Hitler e tem um bigodinho. E o soldado está a dizer a um oficial: eu juro que o nome dele é Winnie.
E era isso, as pessoas que se chamavam Adolfo ou Cavalo ou que contavam piadas eram punidas. Mas o que ele conta nesse livro é uma história curiosa, que é um dos juízes desse tribunal ouvia imensas anedotas, não é? Porque estava farto de julgar pessoas que contavam anedotas sobre o Hitler. E no fim dos julgamentos ia para as traseiras do tribunal e contava as mesmas anedotas a amigos, jornalistas e tal. Uma vez um amigo jornalista contou uma anedota que o juiz lhe contou a um amigo. E esse amigo foi apanhado a contar essa anedota e foi ser julgado pelo juiz que tinha contado a anedota ao jornalista. E o jornalista telefonou ao juiz a dizer: é preciso ter cuidado porque tu vais perguntar onde é que ele ouviu a anedota e ele vai dizer às pessoas todas a quem ouviu e vai chegar a ti. Porque ele ouviu de mim, que por sua vez eu ouvi de ti. E então o juiz arranjou maneira daquilo passar mais ou menos, de ele levar uma repreenda e abafar aquilo. Isso significa o quê? Significa que, de facto, as piadas têm algum poder, mas não têm assim tanto. Porque eu não conheço nenhum juiz que puna uma violação ou um homicídio e depois vá para trás do tribunal matar e violar pessoas à frente de todos. Não faz isso. Mas há uma razão para ele, pelos vistos, praticar um crime, aquilo que é considerado um crime, e ele praticá-lo impunemente com os amigos nas costas do tribunal. Qual era a pergunta? Já sei. Se eu magoei alguém. Portanto, isto é só para relativizar o poder das piadas e até o poder que as piadas têm de magoar as pessoas. Mas eu sei que já magoei pessoas porque as pessoas me processaram. E, portanto, é fácil descobrir que é óbvio que estão um bocadinho magoadas. E eu, quer dizer, uma foi o Pinto da Costa e processou-me várias vezes e processou-nos a todos, aos 4, várias vezes e perdeu sempre e tal. E eu estou sempre a dizer isso. Fui o único benfiquista a ganhar uma coisa ao Pinto da Costa nesse ano. Foi esse processo, mas... E houve um momento, especialmente humilhante da minha vida, em que eu faço um programa que se chama Governo Sombra, com Carlos Vaz Marques, que está presente na sala, e é um grande homem, aliás. Eu aconselho todos a dedicarem-lhe o olhar de grande admiração. Que ele não se sente nada embaraçado com isso. Podem avançar para a bajulação de Carlos Vaz Marques, João Miguel Tavares e Pedro Mexia. E houve um momento em que João Miguel Tavares entrava no estúdio todo inchado porque tinha sido processado por José Sócrates e eu entrava cabisbaixo porque tinha sido processado por Zezé Camarinha. E era uma diferença de estatuto bastante humilhante para mim. E foi isso. E também ganhei o processo a Zezé Camarinha. Foi relativamente fácil de ganhar. Porque era um processo... Normalmente o que acontece é que os juízes em processos de liberdade de expressão querem despachar aquilo. Não querem condenar uma pessoa por ter dito coisas. Então a juíza perguntou-me: quando o senhor aqui diz que o Zezé Camarinha não é ainda um homo sapiens sapiens, isto é um exagero, não é? O senhor sabe que ele é um homo sapiens sapiens. E eu disse: sim, senhor doutora juíza, eu sei que ele é. Não gostava de ter que ser eu a provar que é, mas eu sei que eu suspeito que ele seja. E ela disse: eu não vou pôr isso. E escreveu só que eu achava que ele era. Houve uma altura quando nós, no princípio, começámos a fazer sketches que não tinham nada a ver com coisa nenhuma. Era sobre, sei lá, um homem que fala durante muito tempo sem dizer nada, ou um trolha que diz a uma senhora que passa: o que tu queres sei eu. Mas a partir de certa altura começámos a fazer umas coisas que tinham a ver com a atualidade política e tal. E eu senti, às vezes havia pessoas, a maior parte delas mais velhas, que vinham ter connosco e diziam: não se metam na política. Como quem diz, não se metam na droga. Era o mesmo tom de cuidado, que isso é terreno perigoso. Mas eu nasci 3 dias depois do 25 de Abril. E por isso eu não vivi um minuto a saber o que é isso de ter que espreitar por cima do ombro ou de ter medo de dizer uma coisa ou assim. Pode ser inconsciência, mas eu acho que não tenho que ter medo nenhum de dizer que o Cavaco é um pateta. Por exemplo, quer dizer, estou a dar um exemplo. Sim, normalmente, repare, os humoristas, são pessoas sofisticadas e nunca diriam publicamente: o Cavaco é um palhaço. Quer dizer, é um bocadinho básico para nós, compreende? Normalmente tentamos elaborar um bocadinho, de maneira que o leitor fique com essa ideia, mas
de uma forma mais subtil. Assim, dizer assim à bruta, acho que é um bocado... Isto é só para chatear a Sousa Tavares. Sim, menina. A minha questão é, nota-se imenso quando está a falar, conta imensas histórias ou cita pessoas. A minha grande questão é, essa cultura é relacionada porque realmente gosta e gosta de procurar tudo isso e depois calha bem nas entrevistas ou nas piadas, ou se é ao contrário, ou se é pesquisa para as piadas. Ou seja, a minha... Não, a sério, é mesmo uma questão que eu tenho, que é, gosta disso, interessa-se, é perfeitamente natural e depois vai surgindo no dia-a-dia, ou se é ao contrário, é mesmo pesquisa para depois poder usar. Muito obrigado. Eu gostava que este fosse o modelo das perguntas a seguir a partir de agora, que é, você é uma pessoa extremamente culta, fale-me disso. Espero, se eu puder, se aceitarem sugestões, eu posso, a seguir posso ser coisas sobre beleza física, sobre inteligência extraordinária, talvez, enfim, sejam criativos e arranjem outras qualidades magníficas que eu tenha. Obrigado, menina. Vamos lá ver. Eu interesso-me por coisas e as pessoas sabem quais são os meus interesses. Quer dizer, eu estudei, contrariadamente, comunicação social, porque os meus pais achavam que... Eu queria ter estudado literatura. Os meus pais acharam que era melhor estudar comunicação social. Então o que eu fiz foi, depois de velho, ir estudar literatura, mas sempre, e andei sempre a boicotar o curso, escolhia todas as cadeiras opcionais de literatura que eu conseguia e tal, e borrifei-me na comunicação, de que ainda hoje não percebo nada, e aliás, como ficou patente num estágio que fiz na TVI, a TVI está cá hoje, aliás, com uma jornalista que foi chafurdar ignobilmente no arquivo da TVI e descobriu as imagens em que eu estive a fazer figura de parvo e pô-las no ar. E, como sabem, se há coisa que eu detesto é pessoas que vão procurar imagens antigas para fazer pouco das pessoas na atualidade. E, portanto, quer dizer, eu falo das coisas que me interessam. E eu agradeço-lhe que ache que as coisas que me interessam são, sei lá, sofisticadas ou... Mas eu acho que, sinceramente, eu acho que são interesses que eu partilho com um grande número de pessoas. Eu nunca tive a tentação de achar que... Eu acho que isso é uma coisa ótima para quem sei lá, escreve coisas nos jornais e faz televisão, até faz televisão, que é não supor que o público sabe menos do que nós. Eu a esse respeito, costumo contar sempre a seguinte história. Quem já ouviu, põe o dedo no ar. Quando a gente fez os Miúça, nós chegamos à SIC e o nosso objetivo é sempre que o programa tenha um nome que, quando aquela voz oficial da SIC, ou seja de qual for a televisão, vai dizer, já a seguir ao telejornal, não perca, e o nome que vem a seguir seja ridículo, dito a seguir ao telejornal. A seguir ao telejornal, não perca, Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. E era um nome ridículo. E nós fomos à SIC e dissemos, nós queremos que o programa se chame Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. E uma senhora levantou o braço do lado da SIC e disse, não pode ser. E nós, porquê? Ninguém sabe o que é quer dizer esmiuça. E aconteceu uma coisa espantosa, que foi, a gente disse, não, a gente quer que se diga esmiuça. Tem graça esmiuçar. E aconteceu o seguinte, a seguir a gente fazer o programa, em qualquer sítio se dizia esmiuça. Jornais desportivos. Passos de Ferreira esmiuçou o Guimarães, a defesa do Guimarães, porque não sei o quê. Sócrates tenta esmiuçar o orçamento de não sei o quê. Em todo lado se falava em esmiuça. Há um dicionário online que a gente faz uma pesquisa e ele devolve o significado da palavra. A gente põe a palavra e ele devolve o significado da palavra e em baixo tem um gráfico com o número de vezes que a palavra foi pesquisada nos últimos meses. Quando a gente fez o programa, punha-se esmiuçar e aparecia 0 vezes nos últimos 24 meses, 4.000 vezes na última semana. E, portanto, nesse ano, lá a Academia, ou seja quem for que escolhe isso, escolheu a palavra do ano, esmiuçar. E, portanto, o que acontece é, a gente diz uma coisa, há pessoas que sabem o que é, e quem não sabe vai ver. É muito simples. E, portanto, eu não respondi a essa pergunta, pois não? Mas vamos lá ver. O que eu lhe quero dizer é, esses são os meus interesses.
E eu também não os escondo e acho que os partilho com outras pessoas. E agora, quando tenho de fazer uma coisa sobre um tema específico, por exemplo, eu sei que vou ter que ir gramar a charupada de ontem daquele debate que houve. Vou ter que ir ver, isso é pesquisa, vou ter que ir ver o que é que eles disseram para fazer pouco deles. Portanto, se calhar é uma mistura das duas. É muito difícil a sua questão. Passem o microfone só a maiores de idade agora, se faz favor. Está ali uma menina e um senhor. Boa noite. Boa noite. O Ricardo já foi, aliás, sempre recusou que tinha influência, tudo aquilo que dizia não tinha qualquer influência na forma das pessoas pensarem. Ao final destes anos todos, tantos livros e tantos projetos, continua a pensar o mesmo? Obrigado pela sua questão. Quer dizer, eu não digo bem que não tem influência. O que eu digo é que se calhar tem influência, mas eu não sei qual é, nem quero saber, porque se eu estiver preocupado com isso, não me mexo. Eu digo que pode ter influência. Pode ter influência. O que eu digo é que eu não faço para ter influência. Eu faço para fazer rir. Quando a gente fez o sketch sobre o professor Marcelo, pode fazer, mas é proibido. Aquilo. Houve analistas que disseram este sketch foi decisivo na vitória do sim no referendo, porque eles corroeram a posição do professor Marcelo e isso depois foi decisivo na vitória do sim. Eu não sei se isso é verdade ou não. O que eu sei é, eu não o fiz para ter esse objetivo, embora eu votasse sim, e toda a gente sabia isso, porque eu não escondo convicções, nem toda a gente sabe que eu sou de esquerda e do Benfica e gosto de bacalhau com batatas, não tenho nada não há razão para esconder isso. Mas eu não fiz e acho absurdo que se pense que eu estou em casa a pensar, espera aí, eu sei como é que se vai ganhar este referendo. É 1 minuto e 55 de eu careca a fazer, pode fazer, mas é proibido. A pergunta que nos é feita no referendo é uma pergunta mentirosa. É evidente que isso não me passa pela cabeça. Eu não sou ingênuo a ponto de dizer, não tem influência nenhuma. É possível que tenha, mas eu não sei qual é. Assim como, por exemplo, repare neste exemplo, que vai gostar. Um dia de sol radioso pode ter influência no resultado das eleições. Porque as pessoas veem que está sol, vão para a praia, não votam. O sol também não está interessado em ter influência nas... Este é um exemplo que eu gosto muito, porque é um exemplo em que eu e o astro-rei estamos ali, taco a taco, e, portanto, é isso. Havia o senhor lá atrás. Obrigado. Considerando a sua relação comédia e o programa Governo Sombra, e admitindo que teria lugar numa instituição, ministério, ocupando um lugar, uma figura pública, em que posição em que melhor se colocaria para desempenhar o papel de comédia? Portanto, a sua pergunta era sobre se eu... Qual é que eu acho que no aparelho de Estado o cargo melhor para se fazer comédia, é isso? Instituição ou figura pública? Lá está. Mas para eu fazer pouco deles ou eu ocupasse esse cargo para... Sim, ocupando esse cargo, quer que eu ocupe um comédia, cargo, divertir o público. Agradeço a sua questão. Isso é uma questão, sabe, hoje em dia há uma quantidade de... Há um fenómeno de humoristas na política. Por exemplo, o Palhaço Tiririca foi o primeiro. O Palhaço Tiririca, o Movimento 5 Estrelas em Itália. Há uma coisa que eu até na altura escrevi um texto sobre isso, que era o deputado Tiririca pede a palavra para defender a honra da bancada. Porque o que se disse sobre a eleição do deputado Tiririca foi como é que é possível elegerem um palhaço. Isso para mim não é o menos. Quer dizer, isso para mim não é uma questão. Para mim não é uma questão. Um palhaço e depois os engenheiros têm feito coisas boas, os economistas temos tido muita sorte com eles. Em democracia, em princípio, a profissão que uma pessoa desempenha não tem relação nenhuma com o facto de ele poder ou não poder desempenhar um cargo público. Um torneiro mecânico, um engenheiro ou um palhaço podem todos exercer um cargo público. O problema do Tiririca e do Beppe Grillo não é serem palhaços,
é serem uns péssimos demagogos e uns péssimos políticos. É esse o problema. O Movimento 5 Estrelas é um movimento bastante sinistro. Pois já o movimento chama-se Movimento 5 Estrelas, marca registada. Porque o movimento é propriedade do Beppe Grillo. Depois é um movimento que tem uma democracia interna bastante deficiente, isso já foi amplamente debatido, e a maneira como o aparelho daquele movimento funciona reproduz os piores tiques dos aparelhos partidários. E, aliás, não é por acaso que ele começa a perder bastante força. E, portanto, quando se fala em humoristas na política, aquilo que me choca é quando as pessoas dizem: é incrível, um humorista. Qual é o problema? Isso é, a profissão de uma pessoa não influi em nada, em ele desempenhar um cargo político. Agora, eu não tenho Facebook, mas dizem-me que há uma página a pedir que eu seja primeiro-ministro, ou o que é. E eu... Deve ter 30 palermas que foram lá pôr gosto, ou o que é. E no Facebook é facílimo pôr... Eu já vi, quer dizer, não tenho Facebook, mas já vi um Facebook, e às vezes são coisas do género. Está a chover, 170 pessoas gostam disto. Portanto, é muito fácil de agradar às pessoas do Facebook. Às vezes, quando dizem isso, de eu me meter na política e tal, eu rejeito, só por uma razão que é, eu rejeito a despromoção. Eu sou um humorista. Não vou aceitar ser despromovido a primeiro-ministro. Eu não acho que viva acima das minhas possibilidades. Portanto, quero continuar a ser humorista. Não tenho vocação nenhuma para isso. Ele faz o trabalho dele, e eu faço um trabalho superior, que é fazer pouco do trabalho dele. É mais difícil e é mais proveitoso para o país, o meu até.